Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente fala sobre a proposta de reforma trabalhista que está lá no Congresso. E no último bloco, o Tommaso Diese estava contando para a gente que, na verdade, isso é parte de um projeto maior de rebaixamento de direitos. E aí a gente teve que cortar um pouco do raciocínio para a gente dar uma paradinha, mas eu queria que a gente voltasse justamente a essa questão. Porque o governo Temer e os empresários e a mídia vendem a reforma trabalhista como uma necessidade de modernização para gerar empregos. E é tudo que o brasileiro mais quer, porque nós temos mais de 12 milhões de desempregados. Como que fica essas duas questões, Tomás? Primeira coisa é que o empresariado brasileiro ele é tudo menos moderno, né? Uma coisa que ele já comentou, né? O Brasil é um dos poucos países que você não consegue ter contratos coletivos nacionais em setores muito específicos, né? Por exemplo, na petroquímica não haveria motivo para isso não existir, né? Mesmo no setor metalúrgico, né? Em algumas grandes empresas. O patronato brasileiro, né, especialmente aquele que é nacional mesmo, ele é o mais arcaico. Então ele jamais vai propor algo que seja modernizante e muito menos progressista, né? Talvez porque fez sua opção lá atrás, né, em 1964, por se transformar num empresariado associado ao capital estrangeiro. Mero reprodutor. Não por acaso, os melhores avanços de negociação que nós temos acabam sendo em relação ao capital estrangeiro, né? No caso do setor metalúrgico, grandes acordos foram feitos com empresas transnacionais do setor automotivo, né? Na própria indústria química, isso acontece. É melhor negociar com empresas estrangeiras do que com o patronato brasileiro. Então, as propostas que estão colocadas, do ponto de vista da reforma trabalhista, elas, na verdade, não estão colocadas no momento de modernizar as relações, né? Elas são colocadas num contexto mais geral de rebaixar direitos, né, de abrir espaço para uma flexibilização que precarize, né, e num momento em que a correlação de forças está absolutamente negativa para o movimento sindical. É importante dizer que existiu espaço da negociação e essa negociação poder prevalecer sobre a legislação, melhorando direitos, aperfeiçoando de acordo com a realidade de categorias, ou mesmo de fábricas ou locais de trabalho, isso é algo que o movimento sindical sempre defendeu, né? Da mesma forma, a representação sindical de trabalhadores no local de trabalho, essa é uma bandeira importante do movimento sindical, né? Ocorre que o momento atual ele é absolutamente inoportuno para isso. E mais, né, nós não conseguimos fazer etapas anteriores que aí sim modernizariam as relações de trabalho. Hoje no Brasil são por volta de 17 mil sindicatos de trabalhadores. 17 mil. Né? Exatamente a fragmentação, a pulverização que você mencionou. Se a correlação de força já é difícil num sindicato grande, uma categoria importante, pegando o exemplo metalúrgico de Osasco, imagine, né, num sindicato que representa trabalhadores rurais no interior do Brasil, né? Então, esse desnível, que nós não conseguimos, na verdade, diminuir ao longo dos últimos anos, impede, né, que se generalize uma proposta como essa. Agora, Everaldo, o Tomás tocou num outro ponto da reforma, que é justamente a possibilidade de eleição de representante no local de trabalho. À primeira vista, isso pode ir ao encontro de uma reivindicação histórica dos trabalhadores, que era a regulamentação da organização no local de trabalho. Mas tem pegadinha aí? Com certeza, Cristiane. Eu acho que se nós partimos da observância de que há quantos anos existe a legislação que permite a representação no local de trabalho, mas até hoje, por exemplo, não foi regulamentada a questão do delegado sindical. Certo? O que é delegado sindical? Certo. É um representante do sindicato, não é diretor, mas é um representante eleito pelos trabalhadores daquela unidade fabril, certo? E essa pessoa é aquela pessoa que vai fazer um intermédio entre trabalhadores, empresa e sindicato nos temas que devem ser tratados, ligado a essa relação capital-trabalho. Nós não conseguimos até hoje a regulamentação disso, observando também que quando eles trazem isso daí para o debate, certo? Não coloca outras coisas em discussão. Por exemplo, vai discutir a questão da demissão de dirigentes sindicais? Como é que nós vamos tratar essa questão, certo?
O capital vai continuar ainda mantendo aquela posição de que o sindicato, aonde tem uma atuação maior e os seus trabalhadores mais próximos, demite esses trabalhadores que se associam ao sindicato. Isso não é respeitado. E a partir do momento que nós não conseguimos sequer resolver essas questões básicas, seguramente, certo, não dá para confiar de que vamos conseguir ampliar essa discussão e legitimar essa representatividade no local de trabalho, se nem dirigente sindical, certo, eles conseguem respeitar, certo? Se não existir uma posição muito forte, uma atuação muito forte do sindicato e de trabalhadores de dadas categorias, certo? Pouco se avança nesse sentido. Portanto, eu não acredito que exista seriedade nesse debate em discutir algo que seja bom para as duas partes. Seguramente estão tentando fazer uma discussão onde se enfraquece cada vez mais o conjunto dos trabalhadores, seja qual for a categoria. Agora, vou fazer um pouquinho de papel de advogado de diabo aqui, mas muito provavelmente exista entre as pessoas que estão nos assistindo pessoas que achem que em tudo isso que você está falando agora, na verdade o sindicato está querendo defender o seu. Como que a gente dialoga com essas pessoas para mostrar a importância, de fato, de haver uma representação sindical ou um trabalhador que tenha também essa interface? Como que a gente responde a essa crítica, Everaldo? A forma do sindicato estar mais próximo de seus trabalhadores, certo? E acho que a expressão mais direta dessa forma é a representatividade no local de trabalho. Quando nós temos um trabalhador, certo, daquela empresa, daquele segmento, acompanhando no dia a dia, certo, as dificuldades e oportunidades que advêm daquele segmento, nós conseguimos atuar de uma forma mais eficaz. Exemplos são empresas que têm delegados sindicais, têm CIPA, têm dirigente. Nós conseguimos estar ali efetivamente fazendo discussão de pautas do interesse do conjunto dos trabalhadores. Não só observando o PLR, mas pautas ligadas à jornada de trabalho, redução de jornada de trabalho. Em inúmeros locais se iniciou a partir da organização no local de trabalho. Nós conseguimos, inclusive, atuar cada vez mais no sentido da saúde, higiene e segurança dos trabalhadores, quando nós temos uma representação efetiva que acompanha esse processo ali dentro, certo? Esse vínculo nós não podemos perder, e isso é o que fortalece a categoria e o conjunto dos trabalhadores. Aonde a representatividade existe no local de trabalho, nós observamos que nós conseguimos ter um salto na qualidade de benefício, na qualidade de jornada de trabalho, certo? Inclusive na saúde e segurança, aquelas doenças profissionais que acometem os trabalhadores de dadas categorias, em empresas, em fábricas, onde a gente tem representantes no local de trabalho atuantes, a gente observa que esse índice costuma ser menor. Então, quer dizer, preciso ver, identificar se existe uma mentalidade que realmente dialoga com os interesses do trabalhador, lá do lado empresarial. A experiência que o Everaldo está passando para a gente é que há de se colocar um ponto de interrogação, e justamente é uma das questões a serem debatidas ali no Congresso, à medida que essa reforma for sendo debatida. A gente vai continuar nessa nossa conversa no próximo bloco. Fica com a gente.